O Internacional está fora da Copa do Brasil e agora, após uma atuação vergonhosa e apática, com direito a torcedor invadindo o gramado do Alfredo Jaconi para agredir torcedores, a direção colorada vai atrás de um treinador. Hoje fica em Caxias do Sul e pode inclusive conversar com o Roger Machado. Os bastidores desde o Alfredo Jaconi da Serra Gaúcha eu te trago agora aqui nesse conteúdo e principalmente sobre o futuro da Casa Mata Colorada e a expectativa para o jogo contra o Rosário Central na terça-feira. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, bom domingo para todo mundo, claro, na medida do possível. O Internacional está fora da Copa do Brasil e agora fica com o foco total na Copa Sul-Americana. O Inter que está na Serra Gaúcha neste domingo, em Caxias do Sul, busca pelo treinador e agora a gente tem alguns bastidores para tratar aqui nesse conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa aí a notificação e muito obrigado pelos 49 mil inscritos que a gente bateu ontem. E estamos na busca, né, dos nossos 50 mil agora ainda em 2024. É a nossa meta aqui desde o início do ano e eu acho que a gente bate ela ainda neste mês, beleza? Outra, KTO.com é a minha parceira aqui do canal e os conteúdos são sempre para KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil. Entra lá, te registra para dar uma brincada e aproveita o cupom Ernest para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Valeu? Gente, o seguinte, o jogo foi uma vergonha, né? O Internacional, mais uma vez, burocrático, tocando bola para o lado, apostando em chuveirinho e simplesmente, né, consagrando a defesa adversária. O Inter fez pouco no campo, o Inter até chutou mais de fora da área, né, para tentar aproveitar a neblina, teve toda aquela tensão de saber se o jogo ia rolar ou não, porque baixou a névoa, né, na serra, mas na verdade o que faltou, o que ficou escondido, que não dava para ver, né, pela imagem da névoa, não foi o campo, o gramado, né, foi o futebol do Internacional mesmo. Quando o Inter forçou um pouquinho, chegou com algum perigo, inclusive, né, com 3 pênaltis, um sonegado do Ener Valencia no primeiro tempo e os 2 do Wesley. E aí, claro, né, a gente tem que destacar muito a pataquada feita pelo Alan Patrick, que praticamente atrasou a bola para o goleiro, né? Foi uma cobrança muito mal batida. E o Ener Valencia, né, que atrasou a bola para o goleiro, depois teve a correção no VAR, né, de uma invasão de área, e aí aquele constrangimento, né, do torcedor de comemorar um gol que o juiz ainda deu uma ajudada, né? O Ener Valencia extremamente displicente. Torcedor invadiu o gramado, tentou inclusive, né, acertar ali o equatoriano, mas não foi feliz por conta do Alan Ruschel, né, que acabou também expulso. E isso aqui fica um absurdo também, né? Ah, tá na regra, me disseram ontem, né? Mas, cara, existe também o bom senso, né? Ele ia fazer o quê? Ele ia ficar olhando a pessoa agredir o Ener Valencia? Fica bem complicado. Mas, enfim, cara, passada a vergonha, fica a coletiva, os bastidores e o futuro do Internacional agora acerca do novo treinador. E eu já tive muito mais convicção de que não seria o Roger Machado. Mas depois da coletiva de ontem eu começo a juntar alguns pontos e começo a ficar preocupado com o futuro da Casa Mata do Inter. Por quê? Primeiro porque não acho o Roger um mau treinador. Acho que o Roger povoou o meio-campo, acho que o Roger é um bom estrategista, só que o Roger não tem o perfil desse grupo. É a minha percepção, minha avaliação ao menos. Se o Kudê, que era um cara mais sanguíneo, os caras estão dizendo aí nos bastidores que o grupo já não estava gostando, isso e aquilo, tu imagina agora. Tu imagina o Roger, que é um lorde, né? Que é uma pessoa que pede licença para falar com alguém. Então, eu, entre os nomes que estão indo, eu iria no Fernando Diniz. Mas eu quero falar com você sobre a fala do Roger, tá? E essa fala, para mim, muda tudo na coletiva dele ontem. Dá uma olhada, o registro da Michele Silva lá da Bandeirantes. Te liga. Não posso falar de forma hipotética, né? Nesse momento o trabalho segue, obviamente. Né? Eu não posso falar de forma circunstancial de algo que não ocorreu, simples. Né? Então o meu trabalho ele segue
né, até o momento, né, que seja de comum acordo para que todos ganhem de alguma forma. Né? E para o trabalho, né, isso foi muito importante. Como eu disse, é muito difícil se manter organizado mentalmente, né, quando você está às vésperas de uma decisão, né, e se coloca, né, muitas vezes até em dúvida o que possa acontecer em virtude de uma possibilidade. Né. Hoje é um dia muito feliz para todo mundo, né, para o Juventude, para os atletas, para esse grupo que eu falei para eles, tem sido formado em cima da dificuldade. É uma classificação importante, acho que todos temos que comemorar. Bom, daí a partir dessa fala do Roger, né, de tem de ser bom para todo mundo, o que acontece? O presidente do Juventude ontem, ele declarou que o presidente Alessandro Barcelos o procurou, falou com ele e disse inclusive que não iria procurar o Roger, o que foi desmentido depois pelo staff da diretoria, no off e tudo mais. O que teria acontecido era, eu não vou procurar o Roger, né, o Inter não vai procurar o Roger, antes da partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. E aí aqui não só fica a fala do Roger, mas, por exemplo, a multa rescisória. É um dos motivos de que o Roger diz, tem que ficar bom para todo mundo. A multa rescisória é na casa do R$1 milhão. O Juventude já teve isso também antes com o Carpini, e aí, claro, né, o Juventude fica muito chateado nos bastidores por provavelmente, ou vamos dizer assim, se o Inter fizer mesmo a proposta para o Roger, perder mais um treinador. Hoje, por exemplo, o Internacional fica em Caxias. O Inter treina e aí depois viaja para Santa Catarina, onde depois treina no Orlando Scarpelli e aí então viaja para a Argentina. Isso tudo por conta da logística, da questão das cheias, dos aeroportos e tudo mais. Nessa questão do presidente do Juventude negar, dá um duelo de versões, né? Porque o presidente Barcelos também na coletiva disse que não ia descartar nomes e também não ia dizer que, sim, estamos interessados nesse aqui. Não descartou o Roger e foi perguntado diversas vezes sobre isso, tá? E ainda fez um elogio, dizendo que o Roger tem ética, que o Inter tem ética, então não iria acontecer uma conversa, não iria acontecer uma negociação em meio à eliminatória da Copa do Brasil. E aí a gente tem que pegar e entender que nesse domingo, estando lá em Caxias, pode haver uma conversa, pode haver uma questão de futuro. O Fernando Diniz segue como uma alternativa também. Inclusive, alguns integrantes da comissão técnica, o auxiliar dele tinha postado, né, nas redes, dizendo que estava saindo do Rio de Janeiro e tal, causou um alvoroço nas redes coloradas, né? Todo mundo começou, inclusive até me mandaram bastante vezes ontem essa postagem. A grande questão é, o Diniz neste momento está na Europa com a família. O Diniz então teria de voltar ao Brasil para então aparecer no BID, ser apresentado e tudo mais, e aí talvez no final de semana, no jogo contra o Botafogo, aí ser o treinador do Inter. A ideia do Colorado é no final de semana ter um técnico. O presidente deixou muito claro que eu não concordo, né? E ele até disse que de repente o torcedor não precisava concordar, de que o time com o Pablo Fernandes melhorou. Ele trabalhou algo como meia hora com os jogadores, tentou rever algumas questões do meio-campo e que o time melhorou com ele e não vê problema de o Pablo Fernandes ser o treinador do Inter agora no jogo contra o Rosário. O que confirma basicamente aquilo que eu também já tinha trazido para vocês aqui, de que a Copa do Brasil e depois a Copa Sul-Americana seriam os dois jogos em que o Pablo Fernandes iria assumir, para depois lá no Campeonato Brasileiro voltar com o treinador oficializado. Nesses dois nomes, Roger ou Diniz, neste momento, domingo, pela manhã, são os principais aí, as principais alternativas da direção do Internacional para a continuidade da temporada e a casa-mata do Inter.
Entre esses dois, qual que tu prefere? Nenhum? Eu sei que fica difícil, né? Mas eu vou dizer, eu já vou voltar mais uma vez e vou dizer, eu prefiro o Fernando Diniz. Fernando Diniz estudou o Inter para a Copa do Libertadores, sabe como o Inter funciona, sabe os defeitos do Inter, sabe por onde tem que andar. Tu pode me dizer que o Roger também estudou, mas eu já disse sobre o Roger o que eu acho e acredito que o Fernando Diniz é um cara mais enérgico, é um cara mais de pulso para coordenar esse vestiário aí que, vamos falar sério, né? Tá faltando comando há muito tempo. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. E a gente vai falando, porque sempre tem muito para tratar do Internacional por aqui. Forte abraço. Tchau.